gostaram, não é? Pode. Eu acho que os que mais vêm aqui é o Vinícius e ele, né? Não, mas é fácil. Não, eu tô em espírito. Tá em espírito. Eu vou sair correndo mesmo, porque uns ressuscitam, outros vêm em espírito, o negócio tá feio aqui. Ah, vamos lá. Semana passada foi o aniversário do Jujuba, teve treinamento todos os dias à noite. Começava às 6h30. É, puxado. 6h30 às 7h30. Tem que ter uma marmita desse tamanho, claro. Esse menino não mais. Ah, você tá fazendo marmita? Que ele dorme no quartel. Ah, excelente. Ah, vamos lá, gente. A gente vai falar de gerúndio infinitivo, só que assim, ó, lá no planejamento tem um imperativo. Só que o imperativo, eu não fiz slide. Por quê? Porque é algo tão óbvio, tão simples. O que é o imperativo? Eu vou falar dele aqui rapidinho, tá? Então, o imperativo é quando você dá uma ordem ou faz uma sugestão. Mas não necessariamente essa ordem precisa ser tão, né, grosseira. A gente pode até suavizar usando um por favor. Né? Então, o imperativo começa direto com o verbo, por exemplo, ó, open the door, abra a porta. Se você quer suavizar e deixar um pouco mais educado, você pode botar um please, exatamente. Então, o que é o imperativo? É quando você inicia uma oração com o verbo, tá? Não tem sujeito, tá vendo? E aí você está dando uma ordem. E se eu quiser falar assim, não abra a porta, o que eu faço? Não, eu vou ter que botar o don't. Então eu vou falar, don't open the door. Please, não abra a porta, por favor. Né? O please aqui, né, é opcional. Mas aqui, ó, tá? Então a gente usa o don't na frente. Pronto, isso é o imperativo. Não valia a pena fazer um slide para ficar falando disso a aula inteira, né? Então, gente, imperativo é isso. Quando você começa uma oração com verbo. Por exemplo, abra a janela. Open the window. Fecha a janela. Close the window. Não fecha a janela. Pronto, acabou o imperativo. Essa é a aula de imperativo, tá? Por isso que eu falei, eu não vou levar uma aula inteira só para falar de imperativo, ficar aqui mostrando slide, né, até acabar. Mas, enfim. E aí a gente vai falar de gerúndio infinitivo. A SpaceX. Modais, depois de modais eu tenho que olhar. Hã? Acho que teve alguma coisa depois de modais. Ah, foi if clause. Orações condicionais. A ESA não tem. Não. É só para SpaceX, tá? Aí depois também a gente vai ter voz passiva, que vocês aqui na ESA não tem. A SpaceX tem. E a ESA volta o quê para terminar de inglês? Tem essa, tag question, que eu vou pegar na aula que vem, e phrasal verb só. Tá falando desse que eu tenho pra fechar isso, tá? Tá. Mas eu posso também dar numa aula só, os dois, porque phrasal verbs, né, meio que memorex, né? Tipo, get. Aí o get, né, lembra que a gente já comentou? Get up, get away, get out, get in, get on. Tava lendo, professora, tudo que bota out na frente muda a palavra totalmente. É tipo, nada a ver na palavra. Put é colocar, e put on, vestir, né? Aí, put out of, né? Adiar. Então, você vai. Nessa aula também? É um phrasal verb. E tag question, que é aquele né que a gente fala em português. Você foi à festa ontem, né? Não é? Aí é o tag question. Isn't it? Né? Don't you? Né? Então é um nezinho no final da frase. Só falta isso. E aí depois a gente vai trabalhar texto, vamos trabalhar exercícios e muitos exercícios, né? No retorno, gente, do recesso semana que vem, então não tem aula nem na outra. Aí no dia 20 alguma coisa, acho que é 24, na última semana. Tem que olhar aqui. Na última semana de julho a gente retorna. Na quarta-feira tem um simulado. Então é bom para quem vai precisar dessas 2 semanas, inclusive, para colocar os estudos em dia, revisar, refazer alguma coisa.
Ó, a gente volta dia 24, no dia 26 tem simulado. É o quê? Pois é, né? Era capaz dele vir semana que vem, né? Chegar aqui e nem ter aula. Sério, você tá longe, hein? Caraca, seu celular, a senhora fecha. Vamos lá. Vamos lá, então. Gente, então vamos falar de gerúndio infinitivo. Olha só, gerúndio infinitivo. Gerúndio é a forma verbal caracterizada pelo ing. Geralmente o ing dá aquela ideia pra gente do ando, endo, indo, não é? Então, olha só, quer ver? Diga. Ainda bem que acho que ele entendeu, né? Isso é porque não sabia nada de inglês, né? Agora até na aula de português ele quer. ING. Ó, she's studying, tá vendo? Só que esse gerúndio que a gente vai falar, o gerúndio é o ing, tá? Só que esse gerúndio que a gente vai falar aqui não é do verbo, tá? Por exemplo, a gente vai falar dele como substantivo. Então, a gente vai transformar o verbo em substantivo. Aqui é ela está estudando. Se eu quisesse passado, ela estava estudando, certo? Então, é o ando, endo, indo. Aqui não é cantando, tá? Eu não vou traduzir como cantando é o hobby favorito dela. Não, cantar. O que eu fiz? Eu vou transformar ele em substantivo. E como é que a gente faz isso? Coloca o verbo no início da frase e bota o ing. Pronto, transformei em substantivo. É que nem em português, ó. Viver é o quê dentro da classe gramatical? O que é viver? Verbo. Eu vivo, tu vives, ele vive. Quando eu falo assim, ó, o viver dela é diferente do meu, ou seja, a maneira como ela vive, o viver dela, o que eu fiz com esse verbo? Ó, substantivei. Eu botei um artigo e transformei ele em substantivo. Ele aqui não é mais verbo, ele é um substantivo, por causa do artigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu verbo no início da frase, vou colocar ing nele, agora ele deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo. Então, eu não vou traduzir como cantando, eu vou traduzir como cantar. Aqui, ó, nadar, não é nadando. Nadar é bom para você. Imagina que está lá no texto, iniciando com ing, e você vai traduzir. Nadando é bom para você. Cantando é o hobby favorito dela. Né? Você vai olhar assim. Então, é substantivo, tá? Então, gerúndio não quer dizer que seja verbo. Aí, as formas to sing até poderia usar. Posso usar o to sing e to swim aqui? Né? Cantar, to sing, to swim, é extremamente formal. Poder pode, mas eles não usam, tá? Então, existe a possibilidade, mas eu particularmente posso dizer para vocês que eu não vejo isso acontecer. Deixa eu baixar aqui, porque senão vai ficar cortando. Bom, após preposições, a gente usa esse ing, mas também a gente não vai traduzir como ando, endo, indo. É só em respeito às preposições, tá? Ó, após preposições, após uma preposição about, against, at, in, of, for, on, after, before, o verbo vem sempre na forma ing. Muitas vezes a preposição forma unidade com adjetivo, um substantivo ou verbo. Então, gente, se eu tenho preposição e depois vem um verbo, eu já coloco ele no ing, tá? Mas na hora de traduzir eu não vou falar descansando. Após descansando eu irei fazer a cama. Né, vou arrumar a cama. Não, depois que eu descansar, vou arrumar a cama. Without, não. Without é sem, né? Então, sem sabendo... Com o out dá sem. É, without. With é com, out. Lembra da música do With you, without you, with you, do you too, with you, without you, without. With or without you. Com ou sem você, né? Então, without é com fora, né? Então, é sem. Sem saber o que fazer, eu fui para casa mais cedo. Então, sem saber, eu não vou ler sem sabendo. Eu não vou ler após descansando. Após descansar, sem saber. Né? Ó, antes de abrir, tá? Então, a gente sempre vai usar por causa da preposição. Before, o by, o of,
o verbo vai estar no ing, né? Mas eu traduzo como se fosse infinitivo. Então, before, after, by, instead of, without, vem sempre seguidos com o verbo no gerúndio, ing. Só que na hora de traduzir, sabe que a gente não traduz como ing. Aqui sim, se tiver verbo to be e ing, você pode traduzir o verbo como ando, indo. Então, mas tem que ter verbo to be antes, tá? Ou no presente ou no passado. Ela está estudando, ela estava estudando. Fora, se eu não tiver verbo to be antes, for preposição, aí você já sabe que ing só está ali por causa da preposição. Bom, eu vou resumir isso aqui para vocês, tá? Porque olha só, na gramática diz que a gente tem que ter como substantivo, aí você vai ter adjetivo mais preposição mais ing, substantivo mais preposição mais ing, verbo mais preposição mais ing. Então, gente, eu não tenho que me preocupar se a palavra é adjetivo, se é substantivo ou se é verbo. A gramática coloca assim. Mas se tem preposição e vier um verbo depois, ele está no ing, não importa quem vem aqui. Se é adjetivo, se é verbo, se é substantivo. Se tem preposição e vai vir um verbo depois, então não importa quem está aqui. Importa saber que depois da preposição o verbo vem no ing. E eu traduzo como se fosse infinitivo. Ó, they are afraid of losing the match. Ó, eles estão com medo, medo de, perdendo não, eles estão com medo de perder o jogo. She's good or bad in persuading people. Ela é boa ou é ruim, né? Em convencer, em persuadir as pessoas. Tá? Então não é em persuadindo, é em persuadir. I'm interested in meeting him. Ó. Estou interessado em conhecer ele, né? Em conhecê-lo. Então, a gente não vai falar o ando, indo. Veja que nenhum deles tem verbo to be antes, ó. Não tem verbo to be, tem a preposição. Por isso que eles estão no ing em respeito à preposição. Aqui é a mesma coisa, ó, só que aqui é substantivo. Então, não importa quem está aqui. Se tem preposição in talking, in writing, of paying. Tá? Então, o importante é saber que depois de preposição, o verbo vem no ing. Aí, de novo, o verbo, ó. I thought about asking. Então, não importa. Tem preposição? Tem. Então, ing. For being, on making. Tá? Então, não importa saber quem está aqui. Tem preposição? Tem ing. Bom, após os verbos abaixo, só pode usar a forma no gerúndio. Tá? Que às vezes tem verbo que ele até admite as duas possibilidades. Né? Mas tem outros que, na maioria das vezes, realmente não vai. Então, ó, até coloquei em ordem alfabética, mas, gente, não precisa memorizar isso, não, tá? Eu acredito que se eles colocarem alguma coisa em relação a isso, eles vão colocar no texto. É só para vocês não se perderem na hora de traduzir, de tentar entender alguma coisa do texto. Nem vale a pena traduzir, a gente tem que tentar entender. Eu vou mostrar para vocês depois algumas técnicas de leitura e tentar buscar a informação que a gente precisa sem ler o texto todo. Imagina, vocês já viram a prova da AFA? Esse ano foi diferente, né? Porque eles fizeram vários textos, menores um pouco, mas foram vários. Mas a prova da AFA, por exemplo, costumava ser uma página inteira só do texto. Aí eu preciso desse texto inteiro para responder as perguntas? Não. Então eu não preciso de tudo que está ali. Então, a gente tem as técnicas de skimming, de scanning, de skipping, que a gente pode usar para buscar informação no texto e eu não precisar ler aquele texto todo com tanta preciosidade, né, e perder muito tempo. Uma vez eu tive um aluno aqui da PrEP que falou assim, pô, professora, eu cheguei aqui, eu não sabia nada de inglês. Às vezes quando surge assim, sabe, uns alunos, eu sei nada de inglês, sou péssimo em inglês. Aí eu, então, tá bom, vamos trabalhar. Ele fez Duolingo também, fez um bocado de coisa. Aí, ele chegou uma vez aqui e falou assim, professora, entendi tudo do texto, traduziu o texto todo. Eu falei, nossa, que bom, só não deu tempo de fazer a prova. Eu falei, putz. Gente, eu não sabia se eu matava ou se eu morria, né? Se eu matava o indivíduo ou se eu tinha um treco. Eu falei, pra que você traduziu o texto todo? E não, que eu me empolguei. Eu falei, pois é, e depois não teve tempo para as questões. E aí? Aí ele saiu chutando tudo. Eu falei, meu pai do céu. Então, a gente vai trabalhar a técnica para a leitura sem precisar traduzir o texto, tá?
Aí, ó, admit, appreciate, avoid, carry on, consider. Então, nós temos vários verbos. Não precisa decorar isso aqui. É para vocês saberem que, após esses verbos, normalmente os verbos que vêm depois, eles vêm no ing, tá? Bom, aí eu tenho aqui, ó, botei alguns exemplos. He admitted being guilty. Ó, ele admitiu sendo culpado? Não, ele admitiu ser culpado. Eu tenho uma locução verbal. Então, geralmente, quando a gente tem locução, o segundo verbo vem no ing. O primeiro vem no infinitivo e o segundo, por quê? Porque o primeiro ele é mais importante, então ninguém mexe nele. O segundo vem já no ing, ó. They avoid talking to her. Ó, eles evitam falar com ela. Locução verbal, tem dois verbos aqui. She denies, esse verbo aqui é com Y, né? Mas tirou o Y, colocou o yes por causa de ser she, he, she, it, né? Então, she denies reading the book. Ó, ela se recusa a ler e não lendo. Tá? Então, quando você tiver uma locução verbal, o segundo vem no ing. We dislike playing basketball, you enjoy playing chess. Normalmente, verbos que expressam sentimentos e emoções, tá? O próximo verbo vem no ing. Então, como gostar, não gostar, divertir, amar. Por exemplo, eu amo comer pizza. Como é que eu falo? I love. Só que aí eu já tenho um verbo. Isso aqui expressa emoção, sentimento, né? Então, eating pizza. Tá vendo? Então, normalmente é isso. O primeiro verbo vem normal, o segundo vem no ing, tá vendo? É uma locução verbal, tá? Aí tem vários exemplos aí, né? O gerúndio também é usado com os verbos go e come, quando nós falamos sobre atividade física ou esporte. E após a expressão go shopping. Gente, olha só, go shopping é diferente de go, aí é hashtag, de go to the shopping. Qual a diferença? Alguém sabe dizer? Isso. Olha só, go to the, quem vai a algum lugar. Então, ó, go to the shopping. Então, eu vou ao shopping, tá? Então, tem a preposição, eu vou a algum lugar. Go shop é o ato de fazer compras. Então, se eu for ali no armarinho comprar uma agulha, eu vou fazer compra, go shop. Eu vou ao mercado. Então, não tem nada a ver com o shopping. O verbo shop é o verbo comprar, né? Shop é o verbo comprar. Assim como buy também, né? Então, buy também é comprar. Então, shop é fazer compras. Então, go shop é o ato de fazer compras. Você vai ao mercado, você compra lá 1 quilo de açúcar, 1 de farinha, 1 litro de leite, você vai lá, go shopping. Tá? Então, não necessariamente ir ao shopping center. E a gente usa, no lugar do shopping também, mall. É muito mais comum até a palavra mall para os americanos do que o shopping, tá? Então, ó, o come jogging, tá vendo? O go riding, inclusive os dois estão no ing. Por quê? Porque isso aqui está conjugado no gerúndio mesmo. Ó. She's studying, ela está estudando. We are going, nós estamos indo andar de bike. Né? Então, nós vamos andar. Então, nós estamos indo. Olha os dois no ing. Né? Porque aqui é uma ação que está indo acontecer agora. Né? Então, going, riding. Os dois no ing é estranho? Mas é isso aí. Aí tem algumas expressões no inglês que elas são cristalizadas, tá? Então, tipo assim, ó, can't stand quer dizer não suportar. Não tentem traduzir ao pé da letra. Tipo, quando eu falo assim, can't é não poder, stand é ficar, né, levantar. Então, não poder levantar, não ficar de pé, não tem nada a ver. Então, esquece. Can't help, ó. Can't é não pode, né? Quem é poder, can't é não pode, né? Não pode ajudar, não. É não poder evitar. Então, são expressões que têm uma tradução própria. Be worth, valer a pena, né? Então, depois dessas expressões, também a gente vai usar ing, ó. I can't stand being far from you. Não suporto ficar longe de você. Ó, he couldn't, aí no lugar do can eu usei o could, porque é o passado, né? He couldn't help fall in love with her. Tá vendo? Ele não conseguiu evitar se apaixonar por ela. Aproveita, anota aí,
Aproveitem, anotem. The worth vai fazer um H aí com love aí, né? It was worth listening to him. Valeu a pena escutá-lo. Tá? Então, são expressões que pedem o verbo no ing depois delas. Tá? Então, né? Já tem um monte de verbo, né? O can é um verbo modal, o stand é um verbo, o be outro verbo. Então, obviamente, vai ficar no ing. O feel like, que é estar a fim de, estar com vontade de. I feel like have a cup of tea. Estou a fim de tomar uma xícara de chá. Então, feel like having. What about, how about going? Tá vendo? To the zoo. Look forward to meeting you again. Então, a gente vai estar usando o verbo no ing depois. O look forward é tipo... Na verdade, o look é olhar, né? O look for é procurar, só for, Aí o look after é cuidar de alguém, after, look after, look. Aí vai mudando, ó. Isso são phrasal verbs, é isso que nós chamamos de phrasal verbs, ó. Look after é cuidar, você tem um bebê lá e tal, vou cuidar do bebê, look after. Aí look for é procurar. Né? Look at é olhar para algum ponto. Né? Look forward, né? Aguardar ansiosamente. Isso aqui é muito usado em cartas, mas aquelas cartas mais formais, né? Porque quando você vai fazer um encerramento da carta, aguardo ansiosamente pela sua resposta, né? Cordialmente, né? Aí fulano de tal. Então, geralmente é usado em cartas formais. Porque informal a gente bota um love, né? E fecha a carta, assina, acabou. Mas isso é muito usado. Aí, infinitivo. O que é o infinitivo? É usar o to, né? Então, por exemplo, to go, isso é infinitivo. O going é gerúndio, o to go é infinitivo. Então, quando usar o gerúndio, quando usar o infinitivo? O infinitivo é a forma original do verbo e pode aparecer com ou sem o to, né? Se a gente for usar um modal, que a gente já viu aqui, o can, o could, o may, o might, o must, o shall, a gente não usa o to, com exceção do ought, porque já é dele, né? Ought to, tá? Então é dele mesmo. Então aqui, ó, por exemplo, they might be interested. Usei um modal, o verbo vai ficar no infinitivo sem to. Por quê? Porque o modal não aceita o to, tá? A não ser o ought to, como eu falei, porque eles são casados. I can dive, ó, não sei mergulhar. Então, usei o modal e o verbo no infinitivo, sem to. Então, após as expressões had better, que quer dizer seria melhor, seria aconselhável, e would rather, que quer dizer preferiria, a gente vai usar sempre... lembra que tinha as expressões que a gente usava o ing, o can't stand, look forward. Agora não, agora eles usam o infinitivo, essas duas expressões, tá? Had better, que quer dizer seria melhor, e would rather, preferiria, ó. You had better find a job urgently, ó. Seria melhor você encontrar um trabalho mais rápido possível. I'd rather go home on foot, ó. Preferiria ir para casa a pé. You'd better tell me the truth, ó. Seria melhor você me contar a verdade. Would you rather watch TV? Você preferiria assistir TV? Então, a gente usa aí esses verbos no infinitivo, tá? Após essas duas expressões. Após o verbo let, make, também na seguinte estrutura, então, se tiver let e se tiver make, vier um verbo depois, ele sempre vai vir no infinitivo. Aí não tem ing, não. She makes me feel good. Então, é mais fácil você memorizar as regrinhas do infinitivo, se for para memorizar alguma coisa. O que não está no infinitivo vem no ing, né? É menos coisa, né? Então, the dance made me wait for over an hour. Mas também eu acho que, gente, eu não aposto em gerúndio infinitivo na prova de vocês. Mas é claro que a gente precisa trabalhar, né? Pode ser até que tenha alguma coisa no texto, mas cobrar como questão... Eu coloquei aqui alguns exercícios também, mas, ó, após as conjunções but except, I will do anything for you but wash your car. Gente, se eu for traduzir essa frase no pé da letra, ela fica tão esquisita, ó.
Farei qualquer coisa por você, mais lavar seu carro. Farei qualquer coisa por você, mas lavar seu carro. Né? O but está no sentido, ou seja, menos lavar seu carro, exceto lavar seu carro. Porque o but é mas, porém, né? Só que aqui está com a ideia de exceção. Tá? Então, eu posso traduzir assim, farei qualquer coisa por você, exceto, menos, lavar o seu carro. Tá? Então, cuidado com esse butzinho aí. There was nothing to do except to wait for the ambulance. Não havia nada para fazer a não ser esperar pela ambulância. Né? Aí o there, que quer dizer atrever-se, também pode ser seguido de infinitivo. Com ou sem to, vai depender. Ó, she wouldn't dare repeat or to repeat. Ele aceita as duas formas. What she just said. Né? E o there, ele até pode ser tratado como um modal, tá? De infinitivo sem to. Ó. How dare you say that? Como você se atreve a dizer isso? Então, ele pode ser tratado também como um verbo modal. Após o why, a gente sempre vai estar com ele no infinitivo. Why not ask your neighbor for help? Por que não pedir ajuda ao seu vizinho? Tem umas palavrinhas, eu olhei o neighbor aqui agora, que eu me lembrei. Tem umas palavrinhas que tem uma diferença entre o inglês britânico e o inglês americano, tá? Mas é besteirinha. Mas é interessante, às vezes, a gente conhecer, porque você já sabe que se for um inglês britânico, eu já sei quando vem uma palavra dessa no texto, eu já sei que é britânico, eu já sei que eu vou encontrar outras palavras um pouquinho mais diferentes, né? Tipo, ó, center é americano, center é britânico. Então, eles trocam o R pelo RE. Então, esse aqui é americano, esse aqui é britânico, é inglês da Inglaterra. Aí, vai acontecer com outras palavras, né? Tipo, center, theater, teatro, theater. Aí, o britânico vai falar theater. Né? Então, tem essa inversão. Theater. Né? Aí, o neighbor, eu lembrei ali porque eu vi o neighbor. Ó, o neighbor é americano. O neighbor peraí, neighbor. Neighbor é americano e o neighbor é britânico, ó. A diferença está no U, tá? Olha como eles falam cor, né? Cor, o americano fala color, com O, direto. O britânico fala color, com U. Então, onde tem OR, vira OR na Inglaterra, ó, tá? Então, se você achar isso aqui no texto, tá errado, não. É porque o britânico fala assim, tá? Então, talvez vocês vão encontrar umas palavras, tipo metrô. Metrô, o americano usa metro ou subway, né? Já o britânico fala underground, né? Então, já tem até uma outra palavra, né? Então, ó, why not ask your neighbor for help? Por que não pedir ajuda ao seu vizinho? Why pay more at other shops? Né? We have the lowest price. Por que pagar mais caro em outras lojas? Né? Então, por que não pedir ajuda? Ask pode ser perguntar, pedir. Então, após os verbos de percepção, como eu falei para vocês, ó, feel, hear, note, watch, observe, see, então sentir, ouvir, notar, assistir, observar, ver, são verbos aí de percepção. Aí vai ter essa estrutura, verbo, objeto, infinitivo, sem to, claro, ó. Então, verbo, objeto, infinitivo, ó, verbo, objeto, infinitivo. Então, o verbo vai vir no infinitivo, tá? Ó, verbo, objeto, infinitivo, verbo, objeto, infinitivo, tá vendo? Verbo, objeto, infinitivo, sempre nessa estrutura. Após and, or, then, as you like, né? A gente vai usar o infinitivo também, né? Sem o to, porque aqui, ó, I'd like to lie down and go. Então, eu tenho duas situações. Eu gostaria de deitar e ir dormir. Então, ir dormir. É, lying down, deitar. É. Tem o lie de morrer. Não, o die é morrer. O lie,
Aqui é mentir. Tem um lie de mentir, o lie, tá sabendo, hein? E o lie de deitar, de repousar. Do you want to have lunch now or wait till? Till é a abreviatura de until, né? Que nem a gente quase fala você, né? VC é until, mas ele pode ser usado dessa forma, tá? Então, se vocês virem isso aqui no texto, já sabe que é until. Until quer dizer até, tá? Então, até mais tarde. Till or until. It's easier to do it by yourself than explain. Então, like, clean. Então, o verbo vai vir sempre no infinitivo depois dessas palavras. Uso do infinitivo com to, né? Então, esses aqui tem sempre o to. Quando tiver the first, the second, the third, o primeiro, o segundo, números ordinais, né? O último, ou seja, está colocando em ordem o primeiro, o segundo, o último, né? The only, o único, the next, o próximo. Então, sempre vai ter o to, I was the first to arrive this morning. Eu fui o primeiro a chegar esta manhã. He's always the last to get up bed. Ele é sempre o último a levantar da cama. E aí, resumindo, tá? ING, então depois do enjoy, finish, consider, mind, imagine, avoid, finish reading, ou seja, terminar de ler. Não é terminar lendo, é terminar de ler. Enjoy traveling, gostar de viajar. Avoid missing, evitar perder. Go on studying, continuar estudando. Miss playing, sentir falta de tocar, né? Depois de preposição, to be sorry for being late, perdão pelo atraso. To be afraid of swimming, ter medo de nadar. To be ashamed of lying, ter vergonha de mentir, lie. Before starting, antes de começar. After working, depois de trabalhar. Tá? Então, a gente pode usar o ING tranquilamente, porque está depois de preposição, mas traduzir como se fosse infinitivo. E aí, depois de agree, promise, refuse, decide, sim, pretend. O que é o verbo pretend? Não é o que vocês estão pensando. Não é pretender. É fingir, tá? Isso. E aí, pretender, eu pretendo ser, né, um sargento do exército, entende. Entende é pretender. E pretend é fingir. Então, é um false friend, um falso cognato. Depois eu coloco uma listinha deles, mas assim, não tem mistério não. Vocês podem mesmo no Google, né, dar uma lida. Aproveita aí, né, o recesso, bota lá, false friends, os falsos amigos, né? Ou seja, você vai ter uma lista de false friends, de palavras que parecem, mas não é. Que nem parents, parece parents, né? Mas não são. São pais, né? Parentes são relatives, né? Então, a palavra é totalmente diferente. Vamos lá. Então, agree to stay, né? Concordar em ficar, plan to travel, pretend to be, fingir ser. Uma vez um aluno na escola, no cursinho, foi no cursinho. Porque a gente estava falando em inglês, né? Não falava português. Aí eu falei, what do you want to be? Yes, when you grow up. Aí ele falou assim, I pretend to be a doctor. Ao invés de falar, I intend, eu quero ser um médico, ele falou, I pretend, eu finjo ser um médico. Eu falei, eu não vou no seu consultório. I won't go in your office. Porque já pensou? Vai fingir? Eu falei, tô fora. Então, aqui, a gente não tem mudança, tá, de sentido. Então, tanto faz falar start to work ou start to work, sim, começar a trabalhar. Eu posso falar begin doing ou begin to do, começar a fazer? Posso. Continue doing, continue to do, continuar fazendo? Beleza. Agora, a gente só tem que ter cuidado com esses aqui, tá? Gente, esses 3 verbos, tem mais, mas são verbos que não são usados. Mas esses 3 eu peço que vocês memorizem, tá? Porque eles são perigosos. Olha só. Stop com ING, stop smoke, é parar de fumar, né?
Stop to smoke é parar para fumar. Olha a diferença, né? Então, aqui ele parou de fumar. Por quê? Porque ele está doente, né? Então, o médico falou para ele, ó, pare de fumar, porque senão você vai morrer. Então, parar de fumar. Agora, não, agora eu vou parar para fumar. Olha só, como é que o médico acabou de falar que ele está doente, que ele vai morrer, vou parar para fumar, Vai para morrer de ver, né? Para morrer mais rápido, só pode. Então, vejam que há diferença na tradução em sentido. Então, se eu uso gerúndio, eu tenho uma tradução. Se eu uso infinitivo, eu tenho outra. Remember read, ó, lembrar de ter lido. Remember to read é não se esquecer de ler. Então, eu nem li. Né? Aquilo, lembrar de ter lido. Ah, eu lembro que eu li tal coisa, já li. Aqui é não esquecer de ler, você vai precisar ler ainda. Regret é lamentar, arrepender, né? Regret informa, então arrependo-me de ter informado. Regret inform that, sinto informar que. Então, principalmente o stop. Stop, se for cair, eu aposto no stop, porque o stop é o mais comum, tá? Então, tem uma questãozinha aqui que vai cair com algo desse tipo aqui, tá? Então, vamos fazer uns exercícios aqui. Olha só. Without fear of be happy, sem medo de ser feliz, é o título em inglês que um periódico paulista atribuiu ao livro do jornalista americano Ken Silverstein sobre a campanha de Lula à presidência da República em 1989. Então, examinando o título, você diria que ele está estruturalmente correto, não tem nada para mexer no título. Você acha que esse título deveria ser dessa forma, dessa ou dessa? B de bravo, D de delta. Exato. Olha lá, sem olhar aqui para a gente não se contaminar com as opções, tá? Eu tenho without, fear of. Então, eu vou ter que usar um verbo depois da preposição. Se eu vou usar um verbo depois da preposição, esse verbo tem que estar no ing. Então, agora eu procuro a resposta. Tá aqui, letra D. Às vezes é melhor a gente nem olhar as opções. Às vezes a gente olha lá em cima, já, opa, né? Eu lembro que a professora falou que depois de preposição o verbo vem no ing, aí procura a opção. Às vezes a gente se contamina pela resposta e fica, ai meu Deus, é essa ou é essa? É essa ou é essa? É pior. Vamos lá, assinale a alternativa que preenche corretamente a sentença a seguir. Most people cannot learn verbs without... Bravo? Without, lembra do without até que você mexeu, né? Studying. Ah, é verdade, foi aquela aula que você ficou aqui na SpaceX. Agora nem adianta vir, porque o que cai lá já não cai mais nada para vocês, o que está lá. Eles estão estudando outras coisas. A aula passada já foi ficlose, não cai para vocês. Aqui, he stopped. E aí? Aí, olha só, a gente vai eliminar o que é absurdo. Então, eu posso tirar o drink, porque senão eu vou ficar com 2 verbos no passado. Só drink não pode. Drinks nem conjugo, porque eu já tenho um verbo aqui que está conjugando. Como é que eu vou usar o outro conjugando? Não dá. Então, sobrou drinking e sobrou to drink. Os 2 estão corretos. Os 2 cabem na estrutura, mas e no sentido? Então, ele parou de beber ou ele parou para beber? Então, esse tipo de questão, eu até aposto se for cair, tá? Porque eu posso dizer que ele parou de beber ou ele parou para beber, somente depois que o médico disse que ele iria morrer. Então, depois... o médico falou, você vai morrer de cirrose, né? Possivelmente hepática, né? Aí ele parou de beber. Então, ele parou de beber. Se ele parou de beber, é com ing. Se eu colocar no infinitivo, eu estou dizendo que ele parou para beber. Aí não. Só se ele quis morrer mais rápido, né? Mais instantaneamente.
Both Mary and Roger enjoy to play. Mas aí eu não posso usar o to com o gerúndio. Direto no ING. Lembra que enjoy expressa sentimento, né? Percepção, emoção, então gostar, divertir. Então, tanto Mary quanto both, tá? Both quer dizer ambos. Então, tanto Mary quanto, né, Roger, tanto um quanto o outro, né, ambos, né, enjoy playing tennis, gostam de jogar tênis. Então, playing. E aqui? Assim também pode cair. Isso, por quê? Porque eu estou transformando ele em substantivo, está iniciando a frase, swim is a wonderful activity, tá? Então é um tipo de questão que eu acho que pode cair. É por isso que dobra o M. O W pra gente ele é semivogal, mas para eles é consoante, por isso que é CVC. Today I feel like... Letra? C. Charlie, isso. C. Traveling, feel like é aquela expressão, né? Feel like, can't stand. Né? Você já viu que tem verbo demais. Feel é verbo, like é verbo. O outro só pode estar no ING, porque senão fica muito verbo no infinitivo aí, tá? Então já percebe assim, para não ficar decorando, né? Ó, Sam accused the Tom of... Of be, of é preposição, ING. E o que é impolite? Não é empolado. Não é. Polite não é educado? Isso, polite. É uma pessoa educada. Impolite é um prefixozinho mal educado, exatamente. Então, é diferente. O impolite é mal educado, né? É diferente do rude. O rude é aquele mal educado, mas grosseiro, tá? Então, é aquele cara que faz grosseria, que faz barraco, né? O impolite não, ele foi só mal educado, né? Ele não pediu licença, saiu passando, ele foi impolite. O rude é aquele cara grosseiro mesmo, que fala besteira, que, né? Enfim, faz grosseria de fato. Aí tem o uneducated também, que tem o educated. Aí o uneducated é o não educado no sentido de instrução. Ele não tem instrução, ele não tem educação no sentido, né, de não ter instrução. Não estudou. E aí, feel is... Aí esse aí é o gerúndio mesmo, né? Porque tem verbo to be. Se tem verbo to be, o verbo tem que estar no ING, com certeza. E como ele é CVC, consoante de trás para frente, né? Consoante, vogal, consoante. Então, dobro o N, acrescento ING. It's running. E aqui? Não, no passado? Não. Stop mesmo. O verbo que vem depois é que vem no ING. Stop drinking is not easy. Parar de beber não é fácil, né? Então, para quem está viciado, né? Igual fumar. Oh, we would love... Eu estava esperando a resposta do além. Tá ali. Ixi. Só porque você veio para aula hoje? Ai, meu pai. We'd love, we would love. Would quer dizer, ele não é nada, tá?
O would sozinho, gente, ele não é nada. Ele coloca o verbo no futuro do pretérito. Por exemplo, would like, gostaria. Would go, iria. Would love, amaria. Nós amaríamos... e aí, qual que seria sair com você? Sim. Exato, porque já tem verbo, né, gente? Então é a expressãozinha, would love, tá? I going with you, já tem verbo. Então é só colocar. Aí, mas existe também a possibilidade. Essa aqui vai ter que ser anulada, porque eu também posso falar would love to. É a expressão também, would love to go with you ou would love going with you. As duas formas estão corretas, tá? Isso aí a gente anula. E aí, fechou. Ok? Então, gente, olha só. Estudem. Nós temos 2 semaninhas aí, então, de recesso. Esse recesso justamente já estava contado, tá? Nas aulas, né? Então, já estava tudo na programação do curso. Então, a gente já contava com essas 2 semanas. Os feriados já estavam tudo cronometrado. Então, assim, aproveitem para colocar, né, os estudos em dias. Vejam aí a matemática que está faltando, que em português eu preciso estudar um pouco mais de história, faltei umas aulas de tal coisa, assiste a aula gravada, refaça os exercícios, venham bem afiadinhos, porque no dia 24 tem simulado, né, da ESA, e o da SpaceX é 24 e 25, são os 2 dias. Então, se quiser fazer o da ESA, né, da SpaceX, então, assim, coloquem todos esses estudos em dias, aproveitem essas 2 semanas, aí a gente volta. Hoje tem, acho que agora é redação, né? Falar em redação, eu deixei um tema hoje para a SpaceX sobre empatia, se vocês quiserem fazer, depois pede lá empatia, um tema bem legal. Tem se falado muito. E aí a gente retorna na última semana, tá? Então, gente, um bom recesso. Amanhã é aula de português, tá? Não, eu tô indo embora agora. Amanhã porque o Clécio não tá em Brasília e o Rafael vai precisar pegar ali no Chacal pra mim. Aí são 2 horários de português amanhã, tá? Não vai ter geografia também? Não, são 2 horários de português amanhã, tá? Gente, beijo, então boa noite, bom descanso. Até a próxima.